Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação de sua fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fite. Livro do Céu, volume 4, trecho 64, 7 de abril de 1901. Vê a ressurreição de Jesus e fala da obediência. Meu adorável Jesus continua me privando de sua presença. Sinto uma amargura e como trespassado o coração por uma faca, que me dá tal dor de me fazer chorar e gritar como um menino. Ah, parece-me verdadeiramente ter me tornado como uma criança, que por pouco que se afasta da mãe, chora e grita tanto que transtorna toda a casa. E não há nenhum remédio para fazê-la parar de chorar enquanto não se vê de novo nos braços da mãe. É assim que eu sou, verdadeira menina na virtude, que se fosse possível transtornaria céus e terra para encontrar o meu sumo e único bem. E só me acalmo quando me encontro em posse de Jesus. Pobre criança que sou, sinto ainda que as fraldas da infância me cobrem. Não sei caminhar por mim mesma. Sou muito fraca. Não tenho a capacidade dos adultos que se deixam guiar pela razão. E esta é a suma necessidade que tem, é a suma necessidade que tem de estar com Jesus com razão ou sem razão. Aqui, eu lendo assim, eu imagino a gente, né, que está estudando, né, que está estudando o livro do céu, que está aprendendo a voltar à ordem, diante dos ensinamentos de Jesus. Então a gente fica assim mesmo, como Luísa está aqui, né? Ela ficou por causa da privação, que já tinha dias que ela não via, como no início do trecho ela fala que continuava sem vê-lo. Então provavelmente ela já tinha dias que não via, já tempos, né? Então, e só que a gente fica nessa como criança aqui, sempre buscando ele como guia, né? Porque como é falado direto assim nas meditações, a gente por a gente mesmo a gente não é nada. Então, como a gente tem essa consciência, a gente quer buscar a Jesus o tempo todo, né? A orientação, o colo do Pai, para nos guiar mesmo. Então, assim, eu me sinto assim. As privações dela eram reais, né? Ela deixava de ver ele. Só que a gente aqui, a gente tem ele dentro da gente. Então, a gente tem que buscar sempre a sua orientação, a orientação à luz da verdade, que são as verdades que ele traz pra gente no livro do céu, porque a gente realmente é como criança, que não sabe fazer nada direito, como ela mesma fala aqui. Continuar o trecho aqui. Não quero saber de nada, o que quero saber é que quero Jesus. Espero que o Senhor queira perdoar esta pobre menina, que às vezes comete desatinos. Então, encontrando-me neste estado, por pouco tempo vi o meu adorável Jesus no momento da sua ressurreição, com um rosto todo resplandecente, que não se pode comparar a nenhum outro esplendor. E parecia-me que a humanidade santíssima do nosso Senhor, ainda que fosse carne viva, mas estava resplandecente e transparente, de modo que se via com clareza a divindade unida à humanidade. Nossa, isso aqui devia ter sido uma visão, né, maravilhosa, né, gente? Dá até um pouco de invejinha boa de Luísa, essas visões dela. Já imaginou você ver conseguir visualizar a divindade de Cristo unida com a humanidade dele? Porque a gente que não viveu no tempo dele, a gente fica só imaginando como que ele era, né? E tudo. E aí você já imaginar a humanidade dele já é uma coisa maravilhosa, dá aquela paz, né?
a imagem que se tem dele. Então, imagina ver essa cena. Nossa, é por isso que Luísa ficava toda transtornada quando ela não via ele, né? Porque se apaixona por Cristo, né? Só de ouvir ele a gente já se apaixona, imagina ver. E aí ela continua assim: agora, enquanto via todo glorioso, uma luz que vinha dele parecia que me dissesse: tanta glória veio à minha humanidade por meio da perfeita obediência, que destruindo de todo a natureza antiga, me deu a nova natureza gloriosa e imortal. A obediência, aqui falando um pouquinho do que a gente já estudou sobre a obediência de Cristo a Deus, ao Pai, ele fez como que a gente pode falar que ele obedeceu assim em tudo, nos mínimos detalhes. Então ele não retinha nada para si, né? Eu estava escutando um trecho da aula que eu não tinha escutado ainda, e aí estava falando disso, que ele doou de si tudo, 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 tudo. Ele não retinha nada para si, tanto da humanidade quanto da pessoa divina que ele era, né? Então, de Deus, né? Assim, então isso é obediência aos planos que a divina vontade tinha, né? Que Deus tinha para a humanidade. Então, a obediência dele foi ao extremo, até a morte, né? Porque se estava planejado, vamos dizer assim, né? Estava nos planos que era a morte. Ele tinha que cumprir por obediência àquela disposição divina, né? Então, por isso que ele fala aqui que destruiu a natureza antiga, que era a natureza humana, e deu a natureza gloriosa e imortal, que é a divindade, né? Ele teve a ressurreição do corpo, e aí a divindade que ficou sobreposta à humanidade dele, por isso que ele fala que deu a natureza imortal, né? Assim, a alma, por meio da obediência, pode formar em si a perfeita ressurreição às virtudes, como, por exemplo, aí ele vai ensinar para a gente aqui agora. Se a alma está afligida, a obediência a fará ressurgir a alegria. Aí eu tenho um exemplo próprio de mim agora, nesse momento que eu estou vivendo. Eu estou passando por problemas, assim, que estão me deixando um pouco triste, sabe? Então, assim, o que eu tenho que fazer? Esse trecho caiu como uma luva para mim, porque a gente está aprendendo ainda, a gente está se moldando ainda à divina vontade. Então, assim, é lógico que eu tenho que reconhecer que eu ainda não voltei à ordem para a qual eu fui criada, que é amar a Deus na mais perfeita ordem. Então, assim, não que eu não ame, né? Eu amo Deus, estou tentando, mas a minha humanidade ainda não voltou a, ao que Deus quer de mim. Então, assim, Ele está me fazendo morrer para uma situação que eu mesma pedi, peço todos os dias, mata as minhas misérias, mata as minhas fraquezas, e Ele tá fazendo, só porque dói, né? Então, assim, eu tô no momento de que tá me faltando essa alegria, sabe? Assim, e por obediência, como ele tá esse trecho pra mim ele tá falando isso aqui, por obediência. E o que é obediência? Não falar assim, você vai ficar alegre agora. Não, é porque eu sei que isso que eu tô passando é por bem. Então eu tenho que ficar alegre, consciente de que isso que eu tô passando é para melhorar. É como aquela fotozinha de Jesus pegando o ursinho da menininha e dando maior para ela, né? Então eu tenho que ter consciência disso e não me entristecer, né? O contrário de tristeza é alegria, então eu tenho que me alegrar. A obediência é isso, é você ter a consciência do comportamento que você tem que ter. E não por obediência fria à palavra, por obediência agora eu vou cantar, vou sorrir. Não é forçado. É, é por consciência de que isso é bom, de que o que eu tô passando é bom. Dói demais, dói muito. Mas é porque eu pedi para ele me matar, ou me esvazia de tudo e me conserta.
Então ele tá mexendo onde ele precisa mexer. Tá doendo demais, mas vai melhorar, vai ser bom. Eu vou trocar esse ursinho pequenininho que eu tenho aqui pelo ursinho grandão que ele tá querendo me dar. E eu sei que é bom, então eu tenho que me alegrar. É isso que eu entendo aqui que ele tá falando. Vou continuar aqui, ó. Se está agitada, ele dá mais exemplos. Se está agitada, a obediência fará ressurgir a paz, porque muitas vezes a gente passa por situações que tentam tirar a paz da gente. Só que por obediência, por consciência a situação que a gente está vivendo, por entender que a gente não pode se perturbar por nada nesse mundo, que tudo aqui é passageiro, tudo, as pessoas, as coisas. Então a gente tem que manter a paz, porque a gente tem que saber conscientemente aquela situação que a gente está vivendo, para que ela serve, por quê, e estudar, voltar a Deus, mas, né, e tentar entender para poder ficar em paz. E ficar em paz consciente, sabendo que aquilo é uma coisa boa. Então, mais para frente, né? Então, não se deixar perturbar por isso, por consciência. Se tentada, se sente tentada, a obediência lhe fornecerá a cadeia mais forte para atar o inimigo e a fará ressurgir vitoriosa das insídias diabólicas. Muitas vezes, essa tentação que está dando exemplo aqui, eu acredito que assim, tentada, por exemplo, a, a cometer algum ato que não está na vontade de Deus, que pode ser que se encadeia para uma situação de pecado, né? Então, se está lutando contra algum vício, contra alguma situação que é recorrente na vida da pessoa, então, se ela está sendo tentada por alguma situação, você vai sempre se voltar a Deus para se fortalecer, porque Ele que vai te dar aqui, ó, a fortaleza para atar o inimigo e fará surgir vitoriosa das insídias diabólicas. E se sente assediado por paixões e vícios, a obediência, matando-os, a fará ressurgir as virtudes. Porque nesse caso de vícios e paixões aqui, eu passei por isso. Porque eu tinha, não chegava a ser vício, assim, no sentido literal da palavra, mas por querer agradar pessoas, até o meu marido mesmo de falar, ela tá na mesma sintonia que eu, gosto das mesmas coisas, então eu bebia, né, junto com ele, não era assim uma bebida que chegava a ser vício, assim, de, de como se diz, que prejudicasse a saúde, nem ficasse embriagada, nada disso não. Mas era uma coisa que não fazia sentido na minha vida. Então, assim, depois que eu tô na divina vontade, que eu tô estudando e tentando voltar à ordem, isso para mim perdeu todo o sentido. Então, é nesse sentido que ele tá falando aqui, que a obediência fará ressurgir para as virtudes, porque vai matar tudo isso naturalmente. Essas paixões, essas coisas que passam a parar de fazer sentido. Então a obediência é natural, entende? Não é uma coisa assim que vai ser forçado, por obediência fria da palavra, o significado da palavra obediência na letra fria, você vai obedecer e vai forçar a sua natureza. Isso vai acontecendo tão naturalmente que as coisas vão perdendo o gosto. Então, eu entendi que ele quis dizer aqui em relação à obediência é isso. É um trecho muito importante, é bom a gente ler, reler, porque ele ensina aqui coisas valiosíssimas. No final, ela só fala aqui, né, que Jesus desapareceu e ela voltou a ficar privada dele, sentindo muita dor e sentindo como se fosse uma febre ardente e delírio. Aí ela sempre reclama, né, dessa privação dele. Então, é bem natural, a gente vai ver isso ainda muitas vezes. É isso, minha partilha. Amém, Fiat.